Oi, pessoal. Bom, agora nós vamos começar a conversar um pouquinho sobre os minerais da fração argila e sobre as cargas que esses minerais vão conferir para o solo. Antes da gente entrar na aula propriamente dita, eu queria mostrar para vocês um slide que é do nosso grupo de trabalho, para vocês terem uma ideia da importância disso, né? Eu poderia usar muitos exemplos. A gente tem muitos exemplos de como é importante a gente conhecer a fração argila dos solos, tá? Mas esse é um exemplo que mostra muito bem como esse conhecimento pode ajudar a gente, inclusive, a economizar dinheiro, tá bem? Bom, a gente tem três tipos de solos aí. Dois deles são latossolos e um deles é um neossolo, que é um solo mais jovem, um solo menos intemperizado, né? No caso desse neossolo aqui, ele é neossolo porque o material de origem dele tem muito quartzo. Então ele é um solo que ele ele tende a ter muito mineral primário ainda, porque, como a gente já viu nas aulas anteriores, o quartzo não é um mineral que tende a sofrer um processo de intemperismo muito intenso, principalmente intemperismo químico, né? Ele sofre intemperismo físico, tem a quebra, então a gente vai ter a fragmentação do material, a formação da fração areia, mas isso não evolui muito. Então é um solo que é um solo bastante arenoso, às vezes ele até é profundo, né? Ele pode ser até um solo profundo, né? A gente tem esse solo em muitas regiões produtoras, eu vou dar um exemplo aqui, né, do Luiz Eduardo, na Bahia, Luiz Eduardo Magalhães, é uma região onde a gente tem uma alta concentração desse tipo de solo, sendo utilizado para cultivo, né? Aqui no estado de Goiás a gente tem a região ali de Paraúna também, que tem muito neossolo quartzarênico, Chapadão do Céu é uma outra região também que tem muito neossolo quartzarênico, enfim. E são solos que têm muita relação, então, com essa questão do material de origem. E aqui nós temos dois latossolos, tá? Um latossolo vermelho distrófico e um latossolo vermelho ácrico. O que significa esses nomes? Bom, o distrófico significa que esse solo ele não tem uma alta concentração dos elementos catiônicos que a gente chama de bases, né? Então, cálcio, magnésio, sódio, e potássio, tá? Então ele não tem uma alta concentração desses elementos. Nós vamos ver isso, nós vamos estudar isso um pouco mais para frente, eu vou explicar um pouco melhor, mas por hora é suficiente saber disso. Esse latossolo aqui é um latossolo vermelho ácrico. O que, que significa um solo ácrico? O solo ácrico é um solo que está no final do intemperismo, né? Ele é um solo que tem uma quantidade de carga muito baixa por ser um solo muito oxídico, né? Nós fizemos a mineralogia desses dois solos. Esse solo aqui, ele tem muito óxido, né? É um solo muito oxídico. Esse solo aqui, ele tem óxido também, uma quantidade até alta, mas ele também tem bastante caulinita. Então, ele tá mais no meio termo, né? Ele não tá tão no final do intemperismo do, comparado com esse aqui. Mas assim, só ressaltando que os dois são latossolos, né? Latossolos são solos mais intemperizados, são solos que não têm argila 2 para 1 em quantidades expressivas. Então, todos dois são solos mais intemperizados, todos dois são solos bem profundos. A diferença é que esse aqui, na fração argila dele, ele tem uma concentração muito grande de óxido, e esse aqui, ele tem óxido, mas ele tem caulinita também. Bom, o que, que a gente fez aqui? A gente pegou um herbicida, que é o oxiflorfen, o nome comercial desse herbicida é Goal, e foi aplicando doses crescentes, né? Então a gente colocou um quarto da dose recomendada, um quarto da dose recomendada, um terço da dose recomendada, metade da dose recomendada, a dose recomendada duas vezes, três vezes e quatro vezes, né? E aqui a gente fez a mesma coisa e aqui a gente fez a mesma coisa. Bom, a gente, claro, né, tem muitas repetições de cada um, então eu não tenho só esse controle, eu não tenho só esse um quarto da dose, a gente trabalha geralmente com 6 repetições, né? Mas a gente, na hora de montar as fotos, a gente coloca uma só, e porque a gente escolhe o que está mais representativo dos outros vasos que a gente tem. O que, que eu quero que vocês observem? Que esses dois solos, olha, eles têm o teor de argila muito parecido. Então, esse aqui tem 44, esse aqui tem 50. Teor de matéria orgânica também muito parecido, né? Aonde eles têm um pouco de diferença? Na capacidade de trocar cátions, ou seja, na quantidade de carga negativa que eu vou ter na argila, né? E a gente já viu que realmente os óxidos, eles têm muito menos carga negativa, né? A caulinita também não tem muita, mas os óxidos, eles realmente têm menos ainda, né? E olha só o que, que aconteceu aqui.
Nesse solo, que é muito oxídico, com 1/4 da dose a gente já tinha conseguido o controle adequado das plantas, né? A gente aplica herbicida para conseguir controlar as plantas daninhas. Então, com 1/4 da dose desse herbicida, a gente já tinha conseguido o controle necessário, ideal, nesse tipo de solo aqui. Enquanto nesse outro tipo de solo, lembrem-se, né, os dois têm o mesmo primeiro nome, eu precisei da dose cheia, né? Então, isso, gente, é uma redução que ela pode ser muito importante quando a gente está numa área agrícola, tá? Esse herbicida é um herbicida caro. A gente reduzir a dose para 1/4 da dose gera uma economia aí por volta de R$ 800 por hectare, né? Então, se a gente pensa em grandes áreas, são muitos milhões sendo economizados simplesmente olhando para esse detalhe, né? De como é o solo onde a gente está fazendo a aplicação. Eu quero que vocês observem também esse solo aqui, olha, que é um solo bem mais arenoso, né? Olha só, 1/4 da dose nele não foi suficiente, né? A gente foi conseguir um controle melhor nessas doses e até aqui, né? A gente, uma dose um pouco menor, vai, na hora que a gente joga isso, para a gente calcular a dose adequada, a gente joga isso numa curva, né? A gente joga esses valores num gráfico e encontra onde a gente tem 90% de controle, né? Então pode ser que o 90% de controle esteja entre a dose de metade e uma vez a dose, né? A gente até consegue uma certa redução, mas claro que a redução aqui nesse solo ela é muito mais importante do que a redução que a gente está conseguindo aqui. Então, para que eu estou mostrando isso para vocês? Para vocês começarem a observar como é importante a gente conhecer a fração argila dos nossos solos, né? Não é só saber o teor de argila, a gente não pode simplesmente dizer esse solo é arenoso, esse solo é argiloso. Principalmente a gente que está na região do Cerrado, né? O Cerrado ele tem muitos solos com esse tipo de perfil em termos de argila e isso muda muito a dinâmica dos pesticidas, isso muda muito a dinâmica dos nutrientes de planta, né? Então, nós vamos conversar sobre isso nas próximas aulas, mas os guias de recomendação dos solos do Cerrado, eles recomendam doses mais baixas de potássio e de nitrogênio e doses mais altas de potássio do que os guias de recomendação de adubação do sul do país, os guias de recomendação de São Paulo, né? De Minas. Então, por que que isso acontece, né? Justamente por conta dessas diferenças que a gente tem em termos de tipos de argila. Bom, então eu só estou mostrando isso para vocês começarem a entender a importância do que eu vou falar daqui para frente, tá? Agora nós vamos entrar para falar mesmo sobre a questão das argilas do solo e da questão das cargas dessas argilas. Uma coisa que a gente precisa comentar, né, antes de falar exatamente sobre as argilas, é que no solo, esses minerais, eles vão acontecer como mistura, né? Existe uma associação, gente, química, uma associação física entre esses minerais e, inclusive, entre a matéria orgânica do solo. Então, aqui, por exemplo, né, a gente tem representado os filosilicatos, que são argilas aqui, no caso, 2:1, né? A gente está vendo duas lâminas de tetraedro de silício para uma de octaedro de alumínio. A gente tem os óxidos, né? Nós vamos ver que os óxidos eles têm uma estrutura diferente da estrutura dos filosilicatos, estão sendo representados aqui por esses octaedros. E aqui a gente tem a representação da matéria orgânica do solo. Então, tudo isso, né, no solo vai existir como uma mistura, né? Muitas vezes a gente tem camadas de um mineral, mesmo nos filosilicatos, a gente vê camada de um mineral, camada de outro, camada, né, uma alternância aí entre os tipos de minerais que vão estar compondo essa fração. E uma outra questão é que os óxidos e a matéria orgânica, eles podem vir como cobertura dos grãos. Então, é muito comum que a gente tenha, né, uma argila, que seja uma argila 1:1, por exemplo, né? E de repente vem um revestimento em cima dela de óxido, um revestimento de matéria orgânica, tá? Então, tanto a matéria orgânica como os óxidos, muitas vezes, eles vão vir aí dessa maneira. A gente tem também muitos minerais no solo que eles não são cristalinos. O que que significa isso, né? A estrutura deles, ela não é tão bem definida. Aquela repetição da célula unitária que a gente comentou nos vídeos anteriores, ela não acontece, né, num padrão tão certinho, né? E isso vai diminuir o grau de cristalinidade desses minerais e muda bastante as propriedades deles.
Bom, é, a grande maioria dos minerais da fração argila pertence ao grupo dos filossilicatos. Então a gente viu, né? A gente viu na aula passada muitos minerais primários que são filossilicatos. Hoje nós vamos ver muitos minerais secundários que também são filossilicatos. Então, quando a gente está falando de minerais secundários, a maioria deles são filossilicatos, tá? Os minerais silicatados da fração argila, no geral, são filossilicatos. Mas a gente também pode ter minerais que não são silicatados, que é o caso dos óxidos, e isso pra gente aqui que tá aqui no Cerrado é uma coisa muito comum, né? É muito difícil a gente pegar um solo aí que não tenha óxido e geralmente ele vai aparecer em grandes quantidades. E como que são? Bom, a gente vai falar primeiro sobre os filossilicatos e depois a gente vai comentar um pouquinho sobre os óxidos, tá? Do que são compostos os filossilicatos? A gente comentou um pouco, né, quando a gente estava falando lá da fase sólida, mas vamos relembrar aí um pouquinho, né? Então, os filossilicatos, eles são formados por uma combinação de lâminas de tetraedros de silício, né? Então tá aqui, ó, essa parte mais clara tá representando a folha a lâmina, né, de tetraedro de silício, tá aqui, né? Eles representados, os tetraedros de silício, duas lâminas de tetraedros de silício ou uma lâmina de tetraedro de silício, depende, né, do tipo de mineral. Aqui a gente está vendo um mineral 2:1, então tem duas lâminas de tetraedros de silício. E esses tetraedros de silício, eles compartilham entre eles três átomos, né, de, de oxigênio, né? Então, a gente viu isso, os filossilicatos, eles compartilham entre os tetraedros três átomos de oxigênio, né? E um átomo de oxigênio não é compartilhado, vai ser compartilhado com a lâmina octaedral, tá vendo? Então, esse oxigênio de trás, ele vai estar ligado a um outro tetraedro na estrutura, né? Então, a gente tem esses dois oxigênios da frente e esses oxigênios de trás sendo compartilhados, né? Na lâmina tetraedral, e esse oxigênio de baixo, ele não vai ser compartilhado entre os tetraedros, vai ser compartilhado entre o tetraedro e o octaedro, né? Para juntar, justamente para juntar essas lâminas aqui. Bom, e a lâmina de octaedro de alumínio? As lâminas de octaedro de alumínio, elas são compostas, né, por um átomo central, que pode ser um átomo de carga 3+, como é o caso do alumínio e do ferro. No caso quando a lâmina octaedral, ela é chamada de dioctaedral, a gente vai ver isso daqui a pouco. Ou também a gente poderia ter, em vez de dois átomos de alumínio aqui e esse vazio, dois átomos de alumínio e esse vazio, a gente poderia ter três átomos de um cátion divalente. Então, magnésio, por exemplo, ferro 2, né? Então, poderia estar aqui também, tá? Mas isso a gente já vai ver com mais detalhe daqui a pouco. O que eu gostaria que vocês observassem por hora é que a gente vai ter sempre essa conformação. Uma lâmina tetraedral sendo juntada, né, a uma lâmina octaedral pelo compartilhamento desses oxigênios aqui, que não estão sendo compartilhados entre os tetraedros, né? E a gente pode ter também uma outra lâmina tetraedral aqui embaixo, no caso dos minerais 2:1. Então, nos minerais 1:1, a gente teria uma lâmina de tetraedro de silício para uma de octaedro de alumínio. Aqui a gente tem duas lâminas de tetraedro de silício para uma de octaedro de alumínio, né? Mas tanto faz se é um ou se é outro, a gente vai ter aí sempre tetraedros de silício e octaedros de alumínio. Bom, o que vai diferenciar os filossilicatos da fração argila? Né? O que tem de diferente que faz com que um esteja no grupo da vermiculita, o outro esteja no grupo da esmectita, o outro esteja no grupo da caulinita, né? O que muda? Primeiro, o número e a sequência das lâminas tetraedrais e octaedrais, né? Como a gente acabou de falar, a gente tem minerais que são duas lâminas de tetraedros de silício para uma de octaedro de alumínio, e a gente tem também aqueles minerais que tem uma lâmina de tetraedros de silício para uma lâmina de octaedro de alumínio. Existem outros tipos? Existem, tá? Nós não vamos comentar sobre eles, mas existem sim. Existem minerais que são chamados de minerais 2:1, né? O que tem esses minerais? Eles têm essa mesma estrutura do mineral 2:1, porém a entrecamada do mineral a gente vai ter uma outra lâmina, né?
de octaedros de alumínio, tá? Então, essas é chamadas de 2 para 1 para 1. Parece muito uma lâmina de óxido. A gente vai ver depois mais para frente a estrutura do óxido, né? É um óxido de alumínio que geralmente tá aqui nessa entrecamada. Mas a gente não vai conversar muito sobre eles. Eu estou comentando mais para vocês saberem que existe mais um tipo aqui, ó. O que mais que muda? Bom, os cátions que vão estar na entrecamada, né? No caso dos minerais 2 para 1, que tem cátions e água na entrecamada, o tipo de cátion que está na entrecamada, a presença de molécula de água na entrecamada, é um outro fator que vai mudar a classificação do filosilicato da fração argila. E também um outro ponto é o cátion que está presente na lâmina octaedral, né? Então a gente pode ter o alumínio 3+, a gente pode ter o ferro 3+, a gente pode ter o magnésio 2+, a gente pode ter o ferro 2+, né? E qual vai mudar o tipo de mineral filosilicatado que a gente está estudando, né? Lembrando que esses minerais eles podem ser formados numa determinada sequência, né? Que a gente sai de minerais primários, aí tem a formação de vermiculita, depois esmectita, depois caulinita e depois óxido, né? A gente já viu na aula anterior que nem sempre começa pela vermiculita, né? Existem alguns minerais, que são esses que estão daqui até aqui, que tem mais tendência de começar o processo de intemperismo formando vermiculita e outros que já vão logo formar esmectita, né? E se vai seguir a sequência vermiculita, esmectita, caulinita e óxido, ou a sequência esmectita, caulinita e óxido, né? No caso daqueles minerais primários que não tem muita tendência de formar vermiculita. Se vai seguir essa sequência ou não, vai depender muito das condições de clima, né? E das condições de remoção dos produtos do intemperismo dos minerais. Então, se a gente está numa região que é quente, que tem disponibilidade de água, e a gente está num solo que tem uma percolação de água bastante facilitada, é normal, é comum, né? Que em vez de a gente começar formando vermiculita, já venha direto formar caulinita e óxido. Mas a gente já conversou sobre isso, né? Eu tô só dando uma pincelada para vocês relembrarem mais ou menos aí como é essa sequência, né? Bom, então aí a gente está observando alguns dos minerais filosilicatados que a gente pode encontrar na fração argila, né? Então, a ilita é um tipo de mica da fração argila. As esmectitas, né? A gente vai comentar bastante sobre as esmectitas. São minerais que têm a capacidade de expandir, de contrair. Nós vamos entender daqui a pouquinho por quê. As vermiculitas, que também são minerais 2 para 1, mas são minerais bem menos expansíveis, né? Olha aí, tem um exemplo de um mineral que é 2 para 1, a clorita. Então, a gente tem aqui no meio uma, uma lâmina, né, de hidróxido de magnésio, tá? A aloisita, que é um mineral 1 para 1, que tem água na entrecamada, e a caulinita, que é também um mineral 1 para 1, tá? A gente vai comentar um pouquinho sobre alguns desses minerais que são mais comuns nos solos agora. Bom, antes da gente falar especificamente sobre cada um desses tipos, vamos comentar um pouquinho sobre as diferenças que podem acontecer nas lâminas octaedrais. Bom, as lâminas octaedrais, elas são compostas por um átomo central de ferro ou alumínio, né, ou magnésio, né, rodeado por 6 hidroxilas. Então, a gente tem um átomo central de um desses elementos rodeados por 6 hidroxilas. Bom, nas lâminas octaedrais do tipo trioctaedrais, os cátions da estrutura da lâmina octaedral, eles são divalentes. Então, a gente vai ter aqui no centro ou magnésio ou ferro, né? E todos os sítios que a gente tem de cátions, eles são preenchidos. Vocês já vão ver como é que seria não serem todos os sítios preenchidos. É o caso aqui da lâmina octaedral do tipo dioctaedral, né? Aqui nesse caso, olha, a gente vai ter 2/3 dos sítios de cátions, então 2/3 dos lugares onde a gente pode encaixar cátions na estrutura, preenchidos com cátions trivalentes, então alumínio 3+, ou ferro 3+, né? Isso faz com que a gente tenha a formação de uma cavidade, né? Quando a gente olha aqui, olha, vocês percebem que não tem a formação
desses espaços na lâmina trioctaedral, né? Em termos de quantidade, gente, de carga, notem que vai dar na mesma, né? Porque se a gente tem dois cátions trivalentes aqui, ou se a gente tem três cátions divalentes, a carga é a mesma, né? Ou eu tenho dois trivalentes, ou eu tenho três divalentes, certo? Então, em questão de quantidade de carga, a gente vai ter a mesma coisa. O que muda vai ser a organização, a estrutura dessa lâmina, que aqui no caso dos dioctaedrais, vai ficar um sítio sem cátion, né? E vai formar essas cavidades aqui na lâmina octaedral. Enquanto aqui a gente não vai ter a formação dessas cavidades, né? Porque a gente não tem aí a, a gente tem aí três cátions compondo ela. Bom, eu queria mostrar para vocês um pouquinho agora como que essas lâminas se unem, né? Então, olha, as lâminas tetraedrais, elas vão se unir às lâminas octaedrais pelo compartilhamento de um oxigênio, tá vendo? Então, tem oxigênios aqui sendo compartilhados entre o silício que está aqui e o cátion que está aqui. No caso, é o alumínio, né? Então, a gente tem um compartilhamento desse oxigênio aqui com esse alumínio e esse silício aqui. Aqueles oxigênios que eles não são compartilhados com os tetraedros, eles vão atrair um H+, e vão formar uma hidroxila, né? Então, eu disse que o átomo central da lâmina octaedral, em volta dele a gente tem 6 hidroxilas, mas na verdade a quantidade de hidroxilas vai depender, né, do grau de compartilhamento de oxigênios com a lâmina tetraedral. Aqueles oxigênios que estão sendo compartilhados, eles não vão precisar de um H+. Aqueles oxigênios que não estão sendo compartilhados, eles vão precisar, né? A gente já vai ver o porquê, tá? Bom, então a gente tem, né, em todos os filosilicatos a formação desse tipo de estrutura aqui. A gente tem aqui a lâmina de tetraedro de silício. Os silícios, eles compartilham, os tetraedros de silício, eles compartilham 3 átomos de oxigênio e um átomo de oxigênio não é compartilhado, né? Isso foi isso que a gente já viu lá quando a gente estava conversando sobre os filosilicatos. Então, a gente tem o compartilhamento de 3 átomos de oxigênio entre os átomos de silício e o quarto átomo vai ser compartilhado com a lâmina octaedral. Pela forma como esses átomos são compartilhados, são formadas cavidades, né, que são chamadas de cavidades siloxanas, né, vão ser formadas aqui, né, na lâmina tetraedral. A lâmina octaedral, no caso aqui, olha, é uma lâmina octaedral do tipo dioctaedral, né, a gente está vendo que tem espaços aí ficando liberados, porque não tem um terceiro cátion ocupando essas posições, né? Então, essa é a estrutura aí dos filosilicatos, tá, gente? Bom, gente, agora eu gostaria de comentar um pouquinho com vocês sobre os processos de formação de cargas nesses minerais, né? Por que que os minerais, eles conseguem reter cátions, né? Aonde são desenvolvidas essas cargas? Como são desenvolvidas essas cargas? E nós vamos começar vendo isso por um processo que se chama substituição isomórfica. Mas para a gente poder entender a substituição isomórfica, a gente precisa entender primeiro como que acontece o balanço de cargas nos tetraedros e octaedros. Bom, se a gente olhar para um tetraedro, né, a gente tem então um átomo de silício rodeado por 4 átomos de oxigênio. Enquanto no octaedro nós temos um átomo de alumínio, né, magnésio, a gente sabe que pode mudar aí, mas vamos pensar no alumínio, rodeado por 6 hidroxilas, né? Vamos ver a questão da carga, né? Então vamos começar pelo tetraedro. O tetraedro de silício, ele tem um átomo central de silício, que tem carga 4+, e 4 átomos de oxigênio, né? Sendo que cada oxigênio tem uma carga de 2-. Só que a gente precisa lembrar que esses oxigênios que estão aqui em cima, eles estão sendo compartilhados com outros tetraedros, né? Então a gente vamos pegar aqui esse tetraedro que fica fácil para a gente ver, né? Olha, ele está compartilhando com esse, está compartilhando com esse, está compartilhando com esse. Então, esse oxigênio aqui, metade da carga dele está sendo direcionada para esse tetraedro, enquanto a outra metade está sendo direcionada para esse, né?
Então, ao invés deles estarem com carga 2-, esses átomos aqui, eles vão estar com carga 1-, né? Então, ele tem carga 1- ao invés de carga 2-. Então, no caso do silício, ele tem carga 4, uma de cada uma das cargas dele vai para um oxigênio. Cada um desses oxigênios está sendo compartilhado com outra estrutura e, portanto, em vez de estar valendo -2, ele está valendo -1, né? E aí as cargas aqui desses três estão sendo anuladas. E esse outro oxigênio aqui, olha, que está aqui embaixo. Bom, esse outro oxigênio aqui, olha só, ele está sendo compartilhado com a lâmina octaedral. Então, da mesma forma, né, a gente só vai ter uma carga desse oxigênio sendo direcionado para esse tetraedro aqui, né? Enquanto a outra uma carga, metade está vindo para esse, metade está vindo para esse daqui, certo? Então, ó, um átomo de oxigênio fazendo aqui uma ligação com um átomo aqui de silício, né? Uma ligação com um átomo central, que aqui nessa estrutura vai ser o alumínio, e outro átomo central também, que nessa estrutura aqui vai ser o alumínio, tá? Então a carga fica uma carga para esse, depois metade para esse, metade para esse, certo? E com isso a gente tem a neutralidade das cargas nos tetraedros, né? Então, espero que tenha ficado claro, né? Por que que a gente chega no zero aqui na carga. Bom, o que que vai acontecer nos minerais, principalmente nos minerais 2-1? Esses minerais, eles vão ter sítios de substituição isomórfica. O que que é substituição isomórfica, né? Sai o silício aqui do centro do tetraedro e entra no lugar dele um alumínio, né? Só que o alumínio, gente, ele tem carga 3 e o silício tem carga 4. Então vai ficar faltando uma carga para neutralizar, né? Os oxigênios que estão em volta. E aí essa uma carga que está faltando, ela é distribuída, tá? Por isso que está aqui, ó, um quarto, um quarto, um quarto e um quarto, né? Tá faltando uma carga negativa para ser neutralizada, né? E essa carga que está faltando vai ser distribuída, gerando carga aí no tetraedro, certo? Esse mesmo processo, ele acontece também na lâmina octaedral. Então, o octaedro, no caso, né, a gente vai ter um alumínio rodeado por algumas hidroxilas e alguns oxigênios sendo compartilhados, né? Vamos pegar o caso aqui desse octaedro aqui, olha. Nele a gente tem um átomo de alumínio e a gente tem aqui, olha, um oxigênio que está sendo compartilhado entre três, né? Então eu tenho aqui metade da carga desse oxigênio para esse octaedro. Esse outro oxigênio está na mesma situação, uma carga está vindo para cá, meia carga para cá e meia carga para cá. Esse aqui está na mesma situação, né? Aí a gente vai ter alguma carga aqui que ela, em vez de ter o compartilhamento, né, de ter uma carga sendo neutralizada pelo compartilhamento com o tetraedro, vai chegar um hidrogênio. Então, a gente vê que está sendo compartilhado entre, por exemplo, esse aqui está sendo compartilhado entre esse e esse. Esse aqui está sendo compartilhado entre esse e o que está lá atrás, né? Só que só compartilhando com outro octaedro ainda sobra uma carga, né? Que quando tem um tetraedro, esse tetraedro anularia, mas aqui eu não tenho, então aqui eu vou ter um H+, tá? Neutralizando. Então, só para vocês observarem que também os oxigênios do octaedro, eles vão estar com as cargas neutralizadas se a gente tiver o átomo de alumínio aqui no centro. Por quê? Porque eu vou ter aqui, olha, nesse caso aqui, eu tenho meio, né, de carga sendo fornecido para esse octaedro aqui. Meio, 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 né? Então são 6. Vou nessa figura aqui só para ficar mais fácil da gente ver. Eu tenho aqui, olha, esses aqui que estão compartilhando com outros octaedros, né? Então eu tá vindo para cá, né? Meia carga, meia carga. Esse aqui é a mesma coisa, né? Eu tenho compartilhamento com octaedros e tenho compartilhamento também com o tetraedro que está em cima, né? No caso desses aqui. No caso desse daqui, eu não tenho compartilhamento com o tetraedro que está em cima, então entra uma hidroxila. Entra um H+ junto com o oxigênio, formando uma hidroxila, né? Isso vai gerar para cada um deles, né, um
total de meia carga. Então, eu tenho meia carga, meia carga, meia carga, meia carga, meia carga, meia carga. 1,5, 3. A carga do alumínio é 3 mais, né? Então, eu tenho 3 mais, com 3 menos, a carga está neutralizada, né? De novo, tá, gente? Eu vou explicar de novo aqui, só para. Eu acho que é um pouco, às vezes, complicado a gente entender, só para ficar mais fácil, né? Olha só, observe então que a gente tem aqui, olha, eu tenho 2 aqui, tenho 2 aqui, né? A gente tem, no octaedro, a gente tem 6 átomos de oxigênio. Esses 2 aqui, eles estão sendo compartilhados entre 2 octaedros, olha, além de um tetraedro aqui, certo? É por isso que só vem meia carga para cada octaedro, tá? E em alguns pontos a gente tem esse mesmo compartilhamento que a gente está vendo aqui, porém a gente não tem o tetraedro em cima, né? Então essa carga 1 que seria neutralizada pelo tetraedro, ela vai ser neutralizada por um H+ que vai entrar aqui. É por isso que esses escurinhos, essas bolinhas escurinhas, elas são hidroxilas, tá? Mas não muda a questão do quanto de carga que está sendo direcionada, porque entrou a hidroxila. Então, da mesma forma que esse aqui direciona meia carga, esse aqui direciona meia carga, esse aqui também direciona meia carga, tá? Para o alumínio central. E aí, então, a gente tem meia carga, meia carga, meia carga, outro que vai estar aqui embaixo, né? Meia carga e meia carga, né? 6 multiplicado por 0,5 vai dar menos 3, então a gente tem menos 3 cargas negativas e mais 3 cargas positivas. Isso vai dar um total de 0, né? Porque eu tenho 3 mais com 3 menos. Lá na formação do mineral, né? A gente pode ter a substituição, isso quando eu falo lá na formação do mineral, gente, eu não estou falando nem do solo muitas vezes não, tá? Pode ter substituição isomórfica no solo, a gente vai até ver isso quando a gente estiver falando de óxido, mas essa substituição isomórfica desses minerais 2 para 1, ela geralmente é herdada do material de origem, né? E muitas vezes essa substituição isomórfica vai acontecer lá na formação do mineral primário, né? Então, a gente tem lá uma solução que fora dela a gente tem uma concentração desses íons que vão entrar aqui no lugar do silício ou no lugar do alumínio, né? No caso aqui da lâmina octaedral. E esse processo, ele pode gerar carga, tá? Por que se chama substituição isomórfica? Porque a gente troca elementos que têm a mesma forma, isomórfico, mesma forma, né? Porém com carga diferente. Então, o alumínio, ele é um íon parecido, né? O átomo de alumínio, ele é um átomo parecido com o de silício em termos de tamanho. Então, é por isso que o alumínio consegue entrar no lugar do silício, né? O magnésio também é parecido com o alumínio, então é por isso que o magnésio consegue entrar no lugar do alumínio aqui na lâmina de octaedral, tá? Só um comentário, a gente viu, né, que às vezes as lâminas trioctaedrais, elas podem ter magnésio aqui, tá? Isso não é substituição isomórfica. No caso da lâmina trioctaedral, vou até voltar um pouquinho aqui, ó. No caso da lâmina trioctaedral, ela pode ter magnésio ou ferro 2+, tá? Isso não é um processo de substituição isomórfica, ela é formada assim. A substituição isomórfica é quando esse átomo central que formava aquela lâmina, né? No caso da lâmina de octaedral, é um átomo de alumínio ou de ferro, e eles são 3+, tá? Quando a lâmina é de octaedral, que está sendo substituído por um outro elemento químico, né? Com carga mais baixa, desculpa, né? Tava mostrando a imagem errada. Então, que é substituído por um outro átomo com carga mais baixa. Então, a gente tem alumínio sendo substituído por magnésio. E uma coisa importante de comentar é que essa substituição ela não vai acontecer em todos os pontos. Ela vai acontecer somente em alguns. Então, a quantidade de substituição isomórfica ela é um pouco característica de cada mineral. Então, por exemplo, tem minerais que têm 1/4 dos sítios octaedrais com substituição de alumínio por magnésio, né? Os outros 3/4 eles não vão ter essa substituição de alumínio por magnésio, então a gente não vai ter carga, a gente vai ter alguns, então, pontos de carga, né? Nos tetraedros que a gente tem carga, que tem a substituição do silício pelo alumínio, né? A mesma coisa, são alguns tetraedros nessa estrutura toda aqui, são alguns tetraedros que vão ter essa substituição, mas não são todos os tetraedros que vão ter essa substituição, tá? E esse é o processo que vai trazer, que vai fornecer carga
para aqueles minerais que são chamados de minerais 2 para 1. Então, a vermiculita, a esmectita, a principal fonte de carga desses minerais vai ser o processo de substituição isomórfica, tá? É esse processo que vai estar gerando carga, né? Então, aqui só um detalhe, que a gente pode ter substituição isomórfica na lâmina tetraedral, com a saída do silício e a entrada do alumínio. E a gente pode também ter substituição isomórfica na lâmina octaedral, né? No caso da lâmina dioctaedral, a gente tem a saída do alumínio 3+, ou do ferro 3+, e a entrada do magnésio, que é um íon de carga 2, né? Então, fica sobrando aí carga, certo? Bom, né, então, para a gente dar uma olhadinha aqui, para vocês verem, né, vários tipos de minerais e como é que acontece a substituição isomórfica neles. Então, observem que no mineral 1 para 1, né, no caso da caulinita, da aloesita, enfim, todos os minerais 1 para 1, a gente não tem essa substituição isomórfica, né? Então, a gente olha aqui na lâmina tetraedral, a gente só tem silício, e na lâmina octaedral, a gente tem alumínio, né, ou magnésio. Lembrando que, no caso, quando é alumínio, são lâminas dioctaedrais, quando é magnésio, são lâminas trioctaedrais, certo? Quando a gente vem aqui para os minerais do tipo 2 para 1, olha só, nas esmectitas, né, lembrando que a gente tem vários tipos de esmectita, vários tipos de vermiculita. Eu já comentei aqui que quando a gente fala esses nomes, são nomes de grupos, né, de minerais. Então, vamos pegar aqui o caso, olha, as esmectitas, a gente tem as dioctaedrais, montimorilonita, beidelita, nontronita, né? No caso da montimorilonita, olha só, a gente não tem substituição na lâmina tetraedral, então na lâmina tetraedral, todos os tetraedros, eles realmente são compostos por silício. Na lâmina octaedral, a gente tem substituição de alumínio por ferro 2 ou por magnésio, né? Nessa lâmina de octaedral, certo? Em outros tipos, à medida que os tipos variam, variam também as substituições isomórficas que a gente tem. Então, aqui a gente tem as esmectitas dioctaedrais, né? Quer dizer, aquelas esmectitas que vão ter alumínio ou ferro 3 na lâmina dioctaedral. E ela tem, no caso aqui da beidelita e da nontronita, né? Então, são lâminas dioctaedrais, porém, elas têm a substituição isomórfica acontecendo não na lâmina octaedral, mas sim na lâmina tetraedral, né? Substituição de silício por alumínio aí na lâmina tetraedral, né? No caso dessas dois tipos aqui de esmectita, tá? A gente tem as esmectitas trioctaedrais também, né? Estão aqui representadas. Uma delas com substituição de alumínio no lugar do silício na lâmina tetraedral e sem substituição na lâmina octaedral, e a outra com substituição na lâmina octaedral e sem substituição na lâmina tetraedral, certo? A vermiculita, ela tem substituição, as vermiculitas, né, elas têm substituição isomórfica na lâmina tetraedral, e elas podem ter também, além da substituição na lâmina tetraedral, substituição na lâmina octaedral, né? Que é o caso aqui da vermiculita de octaedral, por exemplo, que ela tem substituição de alumínio, né, por ferro ou por magnésio, tá? E por fim, a ilita, né, que é uma mica da fração argila, que também tem substituição isomórfica aí, né, acontecendo, tá? Então, só para vocês verem que varia a proporção da substituição isomórfica, a área onde essa substituição isomórfica vai ocorrer, tá? Ah, só um detalhe, esse M aqui, tá, é de metal, gente. Então, no caso da montimorilonita, que é a esmectita mais comum, tá, gente, da gente encontrar no solo, a gente vai ter aqui nesse lugar sódio, potássio, cálcio, né? A gente pode ter algum desses elementos aí aqui no lugar desse Mzinho aqui, ok? Mas a gente pode ter outros elementos também nas outras argilas. Gente, quando a gente não tem substituição isomórfica, né? As camadas 2 para 1, então essa camada com essa camada aqui, olha, se eu não tenho substituição isomórfica, isso significa que eu não tenho carga. Bom, eu vou falar primeiro o contrário, né? Acho que fica mais fácil de entender. Vamos falar primeiro se a gente tem substituição isomórfica. A gente tem substituição isomórfica, a gente gera carga negativa, né?
Então, no caso da montemorilonita, a gente viu que a substituição é na lâmina octaedral, né? No caso da bedelita e da nontronita, a gente viu que é na lâmina tetraedral. Então, a gente tem a geração independente de qual tipo de argila, né, de qual tipo de esmectita, a gente tem a substituição isomórfica gerando cargas nessa estrutura, cargas que são negativas, né? Essas cargas negativas geradas na estrutura, elas vão ser balanceadas por cátions que vão entrar aqui na entrecamada do mineral. Cátions, né, são elementos de carga positiva. Então, essa carga negativa é neutralizada pelos cátions de carga positiva. E esses cátions é o que mantém essas bolachas, né, como a gente comentou nos vídeos anteriores, a gente fez uma analogia, né, entre uma bolacha recheada, que poderia ser as duas bolachas e o recheio aqui. Entre essas bolachas, a união delas acontece por esses cátions, né? Então, as camadas 2 para 1, elas são unidas por esses cátions que têm carga positiva, atraindo, né, as camadas que estão aí com carga negativa. Bom, quando não acontece nenhuma substituição isomórfica, essas camadas, elas vão ser unidas por forças de dipolo induzido, né? É o caso do que acontece em minerais como o talco, como o pirofilito, né? Mas nos minerais de argila 2 para 1, a gente tem a geração de cargas e, portanto, a gente tem a presença desses cátions na entrecamada. Quanto eu vou ter de cátion na entrecamada? Depende de quanto eu tenho de carga sendo gerada nas camadas 2 para 1, tá? Quanto mais carga for gerada nessas camadas 2 para 1, mais cátions eu vou precisar ter na entrecamada para neutralizar essas cargas, né? E aqui eu já adianto para vocês que as esmectitas, elas têm menos carga de substituição isomórfica do que as vermiculitas, e como elas têm menos carga de substituição isomórfica, elas têm menos carga negativa na camada 2 para 1 e, portanto, elas vão atrair uma quantidade menor de cátions na entrecamada, né? E isso vai fazer com que as camadas 2 para 1, elas não fiquem unidas com tanta força. É mais fácil de separar esse mineral, porque ele tem menos carga negativa e, portanto, a gente precisa de menos cátions na entrecamada fazendo essa neutralização, tá? Mas a gente já vai ver isso mais no detalhe. Gente, às vezes a gente fica se perguntando, né? Às vezes vocês estão estudando tudo isso, e se perguntando, mas que importância tem isso para mim? Vocês vão ver daqui a pouco, né? Que qual é o processo de geração de cargas, ele vai interferir na quantidade de cargas. Então, aqueles minerais que têm carga gerada por substituição isomórfica, eles têm muito mais carga negativa, né? Então, isso é um ponto. E também no tipo de ligação química que vai acontecer entre a carga e aqueles elementos químicos que estão sendo retidos para a argila. E isso, para nós agrônomos, é fundamental, tá? Minerais que fazem mais ligação covalente com alguns elementos do solo vão segurar esses elementos com mais força, né? E isso vai dificultar a absorção desses elementos pela planta, né? Então, a gente saber qual é o tipo de processo que gera carga no mineral, ele ajuda a gente a entender toda a dinâmica de nutriente no solo, né? Nós vamos usar isso aqui que a gente está discutindo aqui quando a gente estiver conversando sobre o comportamento dos nutrientes no solo, por exemplo, tá? Então a gente vai precisar desse conhecimento aqui. Bom, vamos contar, né? Vamos contabilizar aí essas cargas para a gente entender como é que a gente chega aí na carga do elemento químico, tá? Então, para a gente calcular a carga, né, das camadas, a gente pode fazer da seguinte forma: a gente coloca os elementos químicos que compõem aquele mineral. Então, o caso da mica, por exemplo, né? A gente tem a fórmula dela aqui. A gente contabiliza também o número de vezes que esse elemento aparece, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o oxigênio apareceu 10 vezes, né? 2 hidroxilas. Então, a gente vai colocando as quantidades também. E a valência desses íons, né? Então, a gente vai lá, o silício tem carga 4 e eu tenho 3 silícios na estrutura, então eu tenho 12 cargas positivas sendo geradas pelo silício, né? Eu tenho um alumínio aqui, olha, que está aqui na lâmina tetraedral, né, que foi substituído pelo silício. O alumínio, um alumínio com carga 3, 3 mais. Eu tenho 2 alumínios na lâmina octaedral, né, aqui, ó, 2 alumínios. Então, 2 vezes 3, 6. Eu tenho 10 oxigênios aqui, né? 10 oxigênios, cada um com carga menos 2, menos 20.
e eu tenho duas hidroxilas, cada uma com carga -1, -2. Se a gente fizer o balanço de cargas aqui, a gente vai ver, se a gente somar tudo isso daqui, a gente vai ver que sobrou uma carga negativa. Então, da onde que vem essa carga negativa? Justamente da substituição da entrada do alumínio no lugar do silício, certo? Gerou aí uma carga negativa. Quantos cátions eu vou ter na entrecamada? Vou ter um cátion de carga positiva, tá? Tá aqui o potássio, né, com uma carga positiva na entrecamada para cada fórmula, né? Para cada vez que essa fórmula se repete, eu vou ter a entrada de um íon potássio, certo? Então é assim que a gente faz a conta, né, do processo de geração de cargas. Só fazer uma ressalva, né, que se a carga da camada ela for muito grande, se a gente gerar uma carga muito grande aqui, isso pode desidratar o íon que está na entrecamada, né? E isso vai fazer com que tenha um colapsamento aí dessa estrutura, né? E esse cátion ele não vai ficar de forma trocável, assim como essa carga que também não vai ficar de forma trocável, tá? Mas a gente conversa isso daqui a pouquinho. Não precisa se atentar a isso ainda.